Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira, da segunda semana do Advento. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 17 a 26. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhe os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Amados e amadas de Deus, Jesus está ensinando. O Evangelho apresenta Jesus que ensina. Jesus estava ensinando. À volta de Jesus estavam sentados fariseus, doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Está ao redor de Jesus fariseus, doutores da lei, gente que conhecia bem a lei de Moisés, mas gente que tinha uma visão também muito estreita da lei de Moisés. E diz o texto do Evangelho: e a virtude do Senhor o levava a curar. Jesus cura. Jesus curava as pessoas, Jesus cura as pessoas. E o que acontece? Então trazem um paralítico num leito e procuram fazê-lo entrar para apresentá-lo a Jesus. Mas não achando como introduzir, como chegar com o homem até Jesus por causa da multidão, então sobem no telhado e por entre as telhas descem com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Amados e amadas de Deus, gente de fé, gente simples, mas gente de fé, gente que acreditava que Jesus podia curar aquele homem. Por isso fazem todo o esforço para fazer com que o homem chegue até Jesus. A multidão não permite, descem o homem então pelo telhado, de forma que possa agora estar perto de Jesus. E Jesus, diz o texto do Evangelho, vendo-lhes a fé, disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Amados e amadas, Jesus vê a fé daquele homem, vê a fé daqueles homens, e Jesus lhes perdoa o pecado. Qual é a atitude, então, dos escribas e fariseus? Jesus faz o bem e Jesus perdoa os pecados daquele homem. Os escribas e fariseus começam a murmurar. Murmurar por quê? Porque dizem que Jesus está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão Deus. Amados e amadas de Deus, é verdade que só Deus pode perdoar os pecados, mas o Filho de Deus está no meio dos homens. O Filho de Deus perdoa pecados, o Filho de Deus cura. Assim é Jesus. Jesus perdoa pecados, Jesus cura, porque é o Filho de Deus no meio dos homens. Mas Jesus, amados e amadas de Deus, conhecendo o pensamento daqueles fariseus, daqueles doutores da lei, Jesus disse: Por que murmurais em vossos corações? Quer dizer, por que vocês estão lá dentro do coração murmurando? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e
anda. Amados e amadas de Deus, Jesus cura, Jesus perdoa os pecados daquele homem. Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. E diz o texto do Evangelho, imediatamente, o homem se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Amados e amadas de Deus, Jesus perdoa os pecados daquele homem, Jesus cura aquele homem. Aquele homem estava paralisado, estava tomado pela paralisia, aquele homem estava doente. Jesus o liberta, Jesus o cura. Agora ele pode voltar para casa, pode voltar livre, pode voltar louvando a Deus. Jesus cura aquele homem. Aquele homem agora curado pode voltar para casa no seu perfeito estado, louvando a Deus. E diz o texto do Evangelho, todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas maravilhosas. É bonito, amados e amadas de Deus, a atitude das pessoas. As pessoas glorificam a Deus, as pessoas louvam a Deus por aquilo que estão vendo, por aquilo que estão ouvindo, por aquilo que estão vendo Jesus fazer. Que este Evangelho nos ajude também, nos ajude a perceber que o Filho de Deus ainda hoje continua nos curando, que o Filho de Deus perdoa nossos pecados, que este Evangelho nos ajude a termos sempre essa atitude de admiração diante daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus continua fazendo hoje da história ainda. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.